Você se considera uma pessoa preconceituosa? Provavelmente não, certo? A maioria de nós não se vê assim. Nos consideramos justos, racionais, baseados em fatos. Mas e se eu te dissesse que seu cérebro está nesse momento categorizando pessoas ao seu redor em duas categorias, nós e eles, que está buscando confirmar estereótipos que você não sabia, nem que os tinha, que está processando rostos de pessoas de grupos diferentes do seu, de formas diferentes da sua de pensar, e processando esses grupos em relação ao seu próprio grupo. E tudo isso está acontecendo em milissegundos, muito antes do seu eu racional ter a chance de opinar. Hoje vamos apresentar o que a neurociência pode nos dizer sobre o preconceito, mais especificamente sobre o antissemitismo. Não se trata de fazer um julgamento, mas de apresentar e analisar como o cérebro funciona nessas ocasiões. Quando entendemos o modo como funcionamos, temos a oportunidade de elaborar o que nos aflige e inspira. Conhecer como transformamos estímulos em categorias para descrever o mundo nos auxilia a evitar o uso de estereótipos como defesa contra o medo. O cérebro divide o mundo em categorias para torná-las mais simples do que é. E a categoria mais primitiva e automática é o meu grupo versus o outro grupo. Isso acontece no que os neurocientistas chamam de processamento implícito. Decisões que seu cérebro toma em menos de 100 milissegundos, antes mesmo que você tenha consciência sobre o que está se passando. Esse processo é instantâneo e inconsciente. Nele, o cérebro usa os mesmos mecanismos de aprendizado para criar atalhos sobre como devemos reagir a diferentes grupos de pessoas. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando vemos rostos de pessoas de nosso próprio grupo étnico, religioso ou cultural, áreas como a ínsula anterior e o córtex cingulado anterior, relacionados à empatia, se acendem mais. Quando vemos rostos de outros grupos, essas áreas são menos ativas. De outro modo, podemos dizer que o cérebro de uma pessoa literalmente sente menos empatia automática por pessoas que ele categoriza como diferentes dela. E isso acontece antes mesmo que essa pessoa possa pensar racionalmente sobre o que está acontecendo com ela. O cérebro foi sendo moldado por milhões de anos. Todavia, esse processo de evolução, o aparato orgânico presente nos primeiros tempos de evolução, se manteve presente na constituição do cérebro que temos hoje. Circuitos neurais antigos usados na preparação de ataques, ativos na experiência de medo e violência, fazem parte da constituição de todo ser humano. Por outro lado, a plasticidade neural nos mostra, por exemplo, que o aprendizado motor que pode ocorrer em múltiplas áreas do cérebro, mesmo naquelas que normalmente não são associadas ao controle motor, pode ser útil para dissolver o preconceito. Uma vez realizado repetidas vezes, um movimento é fixado e mantido estável por uma rede sináptica. O preconceito se sustenta nesse processo, isso porque seletivamente guia a atenção para que ela confirme o que anteriormente foi fixado como descrição do mundo. Essa fixação ela é funcional, pois atende à demanda de afastar o que gera ameaça, que usa como disfarce a soberba ou a superioridade. O cérebro ele não é um receptor neutro de informação. Nosso cérebro ele é um mediador muito tendencioso, tentando provar o que já se acredita. Aqui está como funciona no contexto do antissemitismo. Se você já tem um preconceito ou um estereótipo, consciente ou inconsciente, em relação aos judeus, digamos, os judeus são ricos, controlam as finanças, são conspiradores ou imperialistas, seu cérebro vai notar desproporcionalmente exemplos que confirmam isso. Quando se vê um judeu bem-sucedido, registra. Ignorar ou desvalorizar exemplos que contradizem. Conheceu 10 judeus de classe média ou de classe baixa, mas não registrou. E um terceiro ponto, interpretar a evidência ambígua a favor do estereótipo. O judeu fazendo networking, tá vendo, controlam tudo. Não judeu fazendo a mesma coisa, só estão fazendo contatos profissionais. Do ponto de vista da neurociência, isso acontece porque nosso sistema de dopamina recompensa previsões corretas. Quando você vê algo que confirma o que você esperava, seu cérebro libera dopamina. Você literalmente sente prazer em estar certo. Isso cria um ciclo vicioso. O estereótipo, ele vai buscar uma confirmação na realidade. Quando ele encontra, ele
ratifica, reafirma essa confirmação. Quando isso acontece, se libera uma experiência de prazer. E quando o prazer é liberado, o estereótipo é reforçado. Tendemos a deixar que uma característica marcante de alguém ou de algo influencie todas as outras avaliações que fazemos sobre uma pessoa ou objeto. Portanto, uma impressão positiva ou negativa contamina todo o resto. Em 1920, o psicólogo Edward Thorndike descreveu o comportamento dos avaliadores militares que julgavam os soldados de forma global. Nessa circunstância, uma qualidade positiva criava uma aura ou um halo que influenciava todo o julgamento. Com os judeus acontece algo semelhante. A aura que os envolve está saturada por avaliações negativas criadas para atenuar a pressão inconsciente daquele que adota esse recurso para atender uma necessidade. Uma idealização negativa, portanto, que torna o grupo externo homogêneo. Nesse caso, temos um desdobramento do efeito Horn, ou seja, uma característica negativa gera julgamentos globais negativos. Um terceiro viés seria o efeito de homogeneidade do grupo externo. Traduzindo em outras palavras, pessoas do meu grupo são diversas e únicas, pessoas de outros grupos são todas iguais. Você provavelmente conhece esse fenômeno, né? Todos os judeus são... É uma afirmativa que encontramos presente no século III, essa generalização. Encontramos também na Idade Média e novamente na Europa moderna, no nazismo e atualmente nas perseguições aos judeus impingidas em diferentes formas, em diferentes partes, do mundo, alegando que estaria se fazendo uma crítica a Israel. Nesse caso, Israel e os judeus se fundiram. Todavia, você nunca pensaria que todas as pessoas do seu grupo, ou da sua religião, do seu grupo religioso, ou da sua classe social, são iguais, porque você conhece a diversidade dentro do seu grupo. Mas por que isso acontece? Do ponto de vista neurológico, processamos rostos de nosso próprio grupo em áreas cerebrais mais sofisticadas. Reconhecemos nuances, diferenças sutis e individualidade. Rostos de outros grupos ativam um processamento mais primitivo e categórico. Um estudo clássico realizado por Meissner e Brigman em 2001 mostra que testemunhas têm muito mais dificuldade em identificar rostos de etnias diferentes da sua. Não fazem isso por má vontade, mas porque o cérebro literalmente processa com menos detalhe. Esse estudo é um dos maiores levantamentos feitos sobre o tema. Nele, encontramos análise dos dados de mais de 30 anos de pesquisas envolvendo cerca de 5.000 participantes. Os resultados confirmam que as pessoas têm 1,4 vezes mais chances de identificar corretamente um rosto de sua própria etnia. Há uma chance de 1,56 vezes maior de cometer um falso positivo, o que significa identificar a pessoa errada, quando o rosto é de uma outra etnia. Qual seria a consequência para o preconceito? É mais fácil dizer, judeus são X, porque seu cérebro não está processando judeus como indivíduos diversos. Ele está processando como uma categoria homogênea. Sabemos que falhas de categorização são mais comuns do que se imagina. Sabemos também que elas não são herdadas, mas aprendidas. Não são estruturais, mas funcionais. Vale dizer que, com o passar dos anos, o cérebro se torna um especialista no ambiente em que vive. Pense nisso. Quantas vezes seus equívocos foram frutos de falhas de categorização? Deixe aqui embaixo seus comentários, coloque suas dúvidas, sugira temas e até o nosso próximo programa.